Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 38. Estejam cingidos os vossos rins e acesa as vossas lâmpadas. Fazei como os homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Na verdade vos digo que se cingirá, os fará pôr à mesa, e passando por entre eles os servirá. Se vier na segunda vigília ou na terceira, e assim os encontrar, bem-aventurados são aqueles servos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe, irmãos, quando me veio essa palavra, me veio um direcionamento muito forte diante do servir, o anunciar o reino de Deus. E me veio forte assim, o que é anunciar o reino de Deus, né? O que é o reino de Deus? Como anuncia o reino de Deus? E quando veio isso, logo depois, me veio aquele pensamento: Deus nada deixa na escuridão. As tuas dúvidas, é só você buscar. E logo após tem o ensinamento do Café com Jesus, que é o Catecismo da Igreja Católica, e falava qual que é o caminho do reino de Deus. Irmãos, Deus ele é maravilhoso, Ele nos direciona. Basta eu fazer o que diz hoje nossa pergunta, nossa reflexão do nosso Lectio Divino hoje, né? Ele diz assim: a vigilância espiritual é fundamentada na vida cristã. Diga para o Senhor hoje: te dou livre acesso, Senhor. É aquela música, né? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Então, irmãos, quando eu dou livre acesso a Deus, é quando eu me coloco junto com Ele, no meu agir. Porque nós entendendo o anúncio do reino de Deus diante dos fariseus, diante desse povo, era ouvir Jesus, ouvir o que Ele veio ensinar, a sua plenitude, trazendo o amor de Deus, a face do Pai, para nós entendermos o caminhar com Deus, para que nós possamos herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Para isso eu tenho que abrir a porta do meu coração, tendo um coração semelhante ao do Senhor. Aquele coração que está ali na humildade, é um coração puro e verdadeiro, voltado todo para o Pai. Então, queridos irmãos, e Ele nos apresenta esse caminhar com Ele. De que forma? Nós acabamos de ver lá o anúncio do reino de Deus, é você ter um coração pobre. O que é um coração pobre? É um coração das bem-aventuranças, né? Que é voltado para o Senhor. É aquele coração que se acha dependente, se acha fraco diante das suas limitações e dependente do teu Senhor. Pode ser na pobreza física, na pobreza espiritual. É aquele coração que se acha dependente do Pai, dependente da presença de Deus, do Espírito Santo, para o mover da vida com Jesus, a nova e eterna aliança com Ele, o anúncio do reino de Deus, a presença dEle, a manifestação de Deus num coração que permite que Deus habite. Então, queridos irmãos, na primeira leitura, Paulo anuncia isso. Ele quebra aquele muro que existia entre o povo de Israel com o povo gentil. Aquele povo que não tinha acesso a Deus, não tinha acesso ao templo. Tinha uma placa lá dizendo assim: se você for gentil, seria condenado à morte. Não podia entrar lá dentro, tinha que ficar para fora. É o que ficava aqueles homens aleijados, aqueles que pediam a graça, pedindo a esmola. E aonde você vê ali diante da palavra a cura. E Jesus veio para esses que eram excluídos da sociedade. Que Ele quebra esse muro do pecado, sabe? O que a plenitude veio trazer, o amor do acolhimento. Irmãos, é você acolher o irmão do jeito que ele é e ensinar ele com amor a vivência para o reino de Deus. O que acontece? Nós fazemos ao contrário, nós combatemos atacando as pedras, e aí nós queremos que esse coração aceite a força, o querer de Deus. Deus não quer isso. Ele quer que brota lá naquele coração, lá de dentro, querido irmão. Então agora eu vou fazer uma pergunta para nós com essa reflexão do Diário Bíblico. A vigilância espiritual é fundamentada na vida cristã.
Esperar no Senhor é uma bem-aventurança do cristão que crê, mas o Senhor está à porta do nosso coração todos os dias e bate, como está escrito no livro do Apocalipse. E será bem-aventurado aquele que abrir para ele a porta, será recompensado grandemente. Então, queridos irmãos, diante dessa reflexão, diante desse mover, e você voltando um pouquinho os versículos, vai dizer o quê? O que é o reino de Deus? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, um pouquinho antes no versículo 31, você revendo todo um contexto, Jesus se referia a essa vigília, a você buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E como que eu vou buscar o reino de Deus? Eu vou fazer essa pergunta para nós agora, para nós, diante da palavra. Para quem eu estou dando livre acesso? Para quem o meu coração está dando livre acesso? Qual é o muro que devo derrubar no meu coração? É o muro da acusação dentro de casa? É o muro da soberba? É o muro de se aproximar de Jesus, aquele que impede você de se aproximar mais? E ali a palavra nos fala sobre vigília, certo? Então, irmãos, eu fiz uma reflexão assim. Como que eu estou dando acesso ao Senhor? Será que eu estou deixando de servir a Deus? Aí você tem que fazer um exame de consciência assim. Qual é o meu momento que eu tenho com Jesus em oração? Que eu dou esse livre acesso para Ele lá no meu coração, tocar naquela situação que eu preciso ser tocado e Ele me mostrar a verdade. Será que eu paro para isso? Sabe, irmãos, eu fiz uma listinha aqui que eu coloquei. Será que eu estou precisando servir mais? Será que eu preciso me doar mais? O que eu tenho que fazer, Senhor? Eu coloquei aqui que eu acordo de manhã cedinho, de madrugada, eu rezo o rosário, depois eu faço o meu lecto divino, faço o café com Jesus, lendo o catecismo. Então eu já faço 3 situações assim, maravilhosas para a minha vida espiritual com Jesus. Então eu já estou dando um livre acesso para Ele penetrar no meu coração e tomar conta. Agora, meu irmão, é o que eu fui colocando. Mas e aí? Eu estou dando esse livre acesso para o Senhor na prática, no reino de Deus, no amor, dentro da minha casa, com meus irmãos, com a minha família? E como que é na prática? Eu estou servindo lá na igreja, em algum lugar? Sim, hoje nós servimos de ministro, a minha esposa, ministro da Eucaristia, temos as reuniões, temos o servir também na Santa Missa. Hoje eu estou fazendo também, na quarta-feira, o Seminário de Vida no Espírito da Renovação Carismática. Procuro estar junto nos grupos de oração, procuro ainda estar voltando, servindo lá, mas hoje eu vejo assim que a minha missão hoje, diante do amor, irmãos, é um tempo com a minha família de qualidade. E eu vou te dizer o porquê. Que às vezes eu cobrava muito a minha vida familiar, a exigência deles estar nesse caminho, fervoroso como o meu coração queria. Mas cada um tem o seu tempo com Deus, cada um tem a sua liberdade com Deus, e eu não sabia respeitar essa liberdade. O que é respeitar essa liberdade? Eu dar o bom exemplo, ter a convivência do amor que eu não tinha, por estar sem ter a temperança, a temperança do servir, a temperança da família, a temperança do amor de Deus no meio de nós. E essa temperança, irmão, nos ensina a convivência com Cristo, do amor na sua casa, do amor no seu trabalho, do amor no seu servir. Não desequilibrar lá, porque lá tem os sacerdotes, nossos queridos padres, por isso tem que rezar por eles. Eles estão ali só para a comunidade, eles estão ali só para servir a Deus com os irmãos, que é cuidar ali a parte espiritual, ajudar, encaminhar. Esse é o servir dos nossos padres, E, lógico, a Santa Missa não tem, é o primeiro que eles têm ali a missão deles, como sacerdote, de se colocar ali na convivência com o Senhor, estar ali todo para Deus, entregue totalmente a esse servir. Mas o católico, apostólico romano, os leigos, está na sua missão, ter o primeiro chamado, aquele que é casado, sacramento do casamento, a convivência do amor, você cuidar da sua família e servir com temperança lá. Por quê? Porque você necessita da convivência do amor. É no dia a dia. Nós estamos perdendo isso, irmãos, estamos perdendo. A convivência por causa de celular, a convivência porque não sabemos discernir o que Deus pede para nós,
essa convivência com Cristo na prática também. Como ele expulsou o demônio do homem, vocês lembram na palavra? E esse homem quer seguir, ele fala, vai anunciar a sua família. Ele manda ele voltar para sua casa e anunciar lá. Então, queridos irmãos, o anúncio do reino de Deus, esse proclamar, esse servir, é também você derrubar o muro lá dentro da sua casa. Coloca a mão no teu coração. Qual a situação hoje, irmão, que você dando acesso ao Senhor agora, você fala, Senhor, eu te dou livre acesso no meu coração. Que teu Espírito Santo, Senhor, vai adentrando em todo o meu agir. Querido irmão, deixa Deus ir passeando na tua vida, do dia a dia. Começa a pensar ontem, no dia de ontem. O que você fez desde o amanhecer? Você deu teu primeiro tempo a Deus? Ou você já levantou, foi para agitação? Aí você já coloca, eu não dei esse meu primeiro tempo para Jesus. Fala, mas amanhã, Senhor, eu vou levantar um pouquinho mais cedo, meia hora antes, e vou dar esse tempo. A minha limitação, Senhor, eu tenho tal horário, eu vou ali, na hora do almoço com a minha família, vou fazer uma oração. Sabe, irmãos, e nós rezamos o texto da misericórdia 3 horas da tarde também. E aí, tudo isso você vai colocando. O que eu faço na minha vida com Jesus? Aquele tempo de escutar a palavra, aquele tempo de meditar. Eu estou tendo essa leitura diária do Evangelho do dia, que é muito importante. Caminhando com a igreja, ouvindo o Evangelho do dia, a primeira leitura. Será que eu estou parando para ouvir a Deus? Agora, querido irmão, vamos na prática, na ação. Qual que é o muro na prática? Na prática, que você precisa derrubar hoje? Aquilo que te impede de viver o amor, a plenitude da palavra na sua casa. Qual que é o muro que eu tenho que derrubar? Do perdão? Da reconciliação? Das dificuldades financeiras está atrapalhando, né? Qual que é o muro? A falta de diálogo? O tempo de qualidade com os meus? Sabe, irmãos, ontem eu tive essa graça. Eu estou tendo muitas graças de conviver com a minha esposa, com meus filhos. E eu vejo nos simples gestos, irmãos, como que agrada o coraçãozinho deles. Como que agrada os simples gestos. Por exemplo, eu estou num lugar e eu percebo que a minha esposa está sozinha e falo, eu estou indo aí. O meu filho e a minha filha, a mesma coisa, sabe? São pequenos gestos que Deus vai mostrando pra gente. E nesses pequenos gestos, eles aprendem a conviver com o amor. Você está tendo essa convivência dos pequenos gestos com amor com os seus? Desde o respeito, desde falar gritando, falar alto, falar brigando. Irmãos, nós corrigimos muito isso também dentro da nossa casa. Nós tínhamos esse hábito, né? Até hoje nós corrigimos. Mas uma correção assim, para não ferir o coração de Deus. Mas nós sabemos que somos limitados, às vezes nós damos risada até. Porque nós sabemos que cada um tem seu costume, o seu jeitão, né? Seu jeitão de ser. Mas nós respeitamos esse jeitão e corrigimos aquilo que ofende o coração de Deus. E às vezes a gente explode nessa correção, mas nós voltamos e falamos isso é errado. Qual que é o muro, irmão, que tem tirado a graça da convivência com amor com Deus e a sua casa, e os seus irmãos de igreja, seus irmãos lá no trabalho? É a inveja? Reza por isso. É a falta de fé? Anuncie com amor. Não anuncie com condenação, não anuncie com murmuração. O Senhor me falava muito forte hoje, muitas murmurações, reclamações o tempo inteiro. E não dá espaço para a convivência do amor. Talvez, irmãos e irmãs, a gente convive com isso e não sabe discernir. Mas hoje o Senhor está dando esse discernimento, quebrando esse muro da divisão, esse muro que impedia os corações da convivência do amor. Conviva com amor e você vai ver que o anúncio do reino de Deus dentro da sua casa vai mudar. Porque eu creio em Ti, Senhor, que quem muda o coração dos meus é o Senhor. Eu só posso amá-los e viver a minha convivência contigo e respeitar cada um o tempo deles. Mas que com o meu amor, Jesus, eu consiga apresentar a Tua presença, dizendo a verdade, sendo justo, sendo um homem que caminha contigo. Obrigado, Senhor, por este momento e dai-me a força para a convivência da plenitude do Teu amor. Quebre todos os muros, Senhor, que existem no meu coração, também no coração dos meus,
para se aproximar de Ti. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus a esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.